Conquiste o sonho de se tornar um servidor público com Marlos Campos Concursos, empresa especializada em cursos preparatórios para concursos públicos municipais e estaduais. Comprovamos nossa eficiência ao aprovar inúmeros alunos em primeiro lugar. No curso preparatório, você terá acesso a uma mentoria individualizada e apoio da nossa equipe de professores que vai te auxiliar em cada etapa do processo de preparação para a prova. Nossa metodologia de ensino é focada em garantir o seu sucesso. Não perca tempo. Visite nosso site em www.professormarlos.com.br e comece agora mesmo a trilhar o caminho para a aprovação. Marlos Campos Concursos, o seu futuro começa aqui. Conquiste o sonho de se tornar um servidor público com Marlos Campos Concursos, empresa especializada em cursos preparatórios para concursos públicos municipais e estaduais. Comprovamos nossa eficiência ao aprovar inúmeros alunos em primeiro lugar. No curso preparatório, você terá acesso a uma mentoria individualizada e apoio da nossa equipe de professores que vai te auxiliar em cada etapa do processo de preparação para a prova. Nossa metodologia de ensino é focada em garantir o seu sucesso. Não perca tempo. Visite nosso site em www.professormarlos.com.br e comece agora mesmo a trilhar o caminho para a aprovação. Marlos Campos Concursos, o seu futuro começa aqui. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Heron Paulo Fávero e eu vou trabalhar algumas questões de atualidades, alguns fatos importantes, que marcaram principalmente o cenário político e geopolítico aí em âmbito mundial nesse ano. Eu selecionei alguns acontecimentos para a gente ir trabalhando nessa aula, que comumente acaba aparecendo em concursos públicos aí pelo Brasil afora. Então, um dos primeiros assuntos que foi muito falado foi a questão das eleições nos Estados Unidos. Por que eu coloquei aqui a eleição do Brasil e dos Estados Unidos? Porque existem algumas diferenças, O que nós falamos que o país com a maior democracia do mundo, o país liberal, os Estados Unidos, o sistema eleitoral deles ainda usa um modelo um pouco mais arcaico. Quando se olha as eleições, é um processo longo, é um processo mais demorado, existe um colégio eleitoral, que é a partir dele que ocorrem os votos, mas existem os chamados delegados. Depois a gente vai entender como que difere isso. Para nós, o voto ele é direto. É uma obrigação, enquanto nos Estados Unidos o voto ele é facultativo. Então, além de você ter uma campanha em prol do seu partido, da sua pessoa, você também tem que fazer uma campanha ao mesmo tempo para levar as pessoas para as urnas. Urnas, inclusive, no Brasil, urnas eletrônicas, o processo de apuração mais rápido do mundo, enquanto que nos Estados Unidos tem alguns estados urnas eletrônicas, mas outros ainda utilizam do papel. Então o processo da votação é mais lento. Tanto que nós vamos ver todo o caminho das eleições esse ano e ela ainda não está totalmente finalizada. Os candidatos eles precisam disputar uma prévia dentro do partido, há uma disputa interna entre políticos interessados ao cargo, enquanto que no Brasil o partido escolhe, ele vai delegar quem que será o candidato. E nós temos um sistema nos dois multipartidário. No Brasil são 29 partidos políticos de vários tamanhos, grandes e pequenos. Nos Estados Unidos também há vários partidos, porém dois que se destacam, que são os democratas e os republicanos. E acaba por aí, Os outros partidos são minúsculos no pleito eleitoral. Outra diferença, que quando nós comparamos o sistema eleitoral dos dois, o Brasil tem a eleição para cargo de presidente, governadores, deputados e senadores, todos em um mesmo momento. Já nos Estados Unidos, cada estado tem o seu período eleitoral. Nós tivemos eleições para presidente. Alguns estados, alguns senadores, alguns deputados também foram eleitos. Então, não é todos no mesmo período. Aqui nós temos como que funciona o sistema eleitoral de maneira bem simplificada nos Estados Unidos. Primeiro ocorrem as chamadas primárias, ou caucases, que é o voto interno
dentro do partido político. Os membros dos democratas e dos republicanos escolhem os seus representantes. Então, há uma disputa interna. Tá? Normalmente, quem tem o presidente, ele se candidata. E outra questão curiosa, nos Estados Unidos você pode ter 2 mandatos. Tem reeleição, sim, mas depois de 2 vezes que você foi eleito, você não pode ter um 3º mandato. Mesmo que seja com intervalo, como nós tivemos no Brasil. Né? O Lula foi 2 vezes e agora ele é presidente de novo. O Barack Obama foi 2 vezes e encerrou por aí a sua carreira política. Ele não pode ser. O Trump, que venceu as eleições, foi, agora elegeu de novo. Depois desse 2º mandato dele, acabou. Então, existem as eleições internas, primárias. Então, os partidos políticos fazem a sua convenção para delegar o nome do candidato. E aí, normalmente, o candidato ele escolhe quem vai ser o seu vice-presidente. É alguém que tem uma popularidade dentro do partido, né, que seja conhecido. Normalmente estão entre os 2 principais nomes que disputaram as primárias. Aí tem as eleições gerais, o voto do povo. Tá? Porém, o voto do povo não garante que vai ser eleito o presidente, porque essas eleições gerais elas escolhem o colégio eleitoral. Então, aqui é onde estão os chamados delegados. E ter o voto ou ter o número de delegados suficientes para atingir a Casa Branca se tornar presidente. Como assim? São 538 delegados. Cada estado tem alguns, dependendo do coeficiente populacional. Então, os estados mais populosos têm mais delegados. Quando ocorre a eleição, dentro de um estado, a Califórnia, dá um exemplo aleatório. Na Califórnia venceu no voto, na eleição geral, voto popular, venceu o candidato democrata. Então, todos os delegados da Califórnia contabilizam como o voto para o candidato democrata. Aqui seria o colégio eleitoral. Então, quem atingir 270 delegados antes, atingiu a maioria, porque são 538 delegados. Tem alguns estados que os votos são divididos, mas depois eu explico um pouquinho também como que é essa organização desses estados. Eles são divididos em distritos. O processo eleitoral, então ele começa, tradição, começar no estado de Iowa, lá no dia 15 de janeiro, as primeiras primárias, a primeira votação interna. 5 de março é a super terça, como eles chamam, que é onde vários estados realizam as suas primárias para escolher o seu representante, então. 19 de março, as primárias ocorrem na Flórida. Quando você tem essas primárias aqui, você já começa a ter uma prévia de como vai ser as eleições. Porque a Flórida é um dos estados mais importantes aí pelo número de delegados que possui. 30 de abril, uma das últimas primárias em Nova York. E então, o fim das primárias que vai decidir quem tem os seus candidatos à Casa Branca. Quem são? No primeiro momento, era o Donald Trump e o Biden, que é o atual presidente, Joe Biden, mas ele renuncia à candidatura e a Kamala Harris, então, é a candidata que vai concorrer, o que concorreu contra o Trump. Então, entre 15 e 18 é a Convenção Nacional Republicana, que decide seu partido, e decide definitivamente o nome, e de 19 a 22 de agosto foi a Convenção Democrata, que decidiu pelo seu candidato. O elefante e o burrinho, que são os símbolos dos 2 partidos, eles estão ali, mas eles são um animal símbolo. Eles mostram a parte positiva, a força, a coragem, o burro por ser destemido. Isso é o que eles simbolizam, as qualidades do partido. 5 de novembro, então, iniciaram as eleições presidenciais. Aqui é onde a maioria dos estados faz já a contagem dos seus votos. E só o ano que vem, dia 6 de janeiro, então vai ter a certificação, onde vai ter realmente
O Donald Trump venceu, então é certificado, feita a nomeação, e 20 de janeiro ele assume a posse, né, já que foi ele o vencedor na Casa Branca. Aqui tem os estados, tá? E o número de delegados que cada estado possui. Aí você olha, né, alguns estados são muito importantes, como o caso da Califórnia, que tem 55 delegados, o Texas, que tem 38, a Flórida, que tem 29. Então, são estados importantíssimos pelo número de delegados. Claro que existem outras coisas. Por exemplo, tradicionalmente, a Califórnia tem sempre uma direção de voto. Tá? O Texas também. Então, você tem os republicanos, que se conhecem, são o partido que prevê aí uma questão de bons costumes, um partido, vamos chamar de mais conservador, né? Preserva ideias conservadoras, prefere redução de impostos, opõe-se ao casamento homoafetivo, ao aborto. Quem é esse cara? Quem é republicano? É o Trump. Tá? Então, o Trump é conhecido e tem grande influência nesses estados. Os republicanos vencem sempre onde está de vermelho. Aqui foi o resultado das eleições, né? Mas é tradicionalmente vencido nos locais vermelhos os republicanos. Então, a Câmara nunca vai fazer, nem se preocupa em fazer campanha no Texas, porque ela sabe que vai ser derrotada. Tá? Na Califórnia, também. Ela não vai se preocupar em fazer campanha, porque ela vai ser derrotada. Ela vai vencer, quer dizer, ela não se preocupa aqui. Tá? Porque aqui é um local de vitória sempre democrata. Tá? 2 estados são diferentes, Nebraska e Maine. Por quê? Porque eles são divididos por distritos. Desculpem que eu passei sem querer. Eles são divididos por distritos. Então, nesses estados, os votos são divididos. Tá? Nebraska, por exemplo, tem 5 delegados. Tá? São 3 distritos. Então, cada presidente recebe o voto ou o delegado do distrito que venceu. E 2 delegados vão para quem tiver o maior número de votos. O distrito de Maine, mesma coisa. Ou estado de Maine. Então, você vai ter 3 distritos, um delegado para cada distrito, e o vencedor ganha mais um voto. Então, nós temos aqui estados que são, eu não vou dizer imparciais, mas que todo ano levam algumas disputas, né? Nevada, Arizona, a própria Flórida, tradicionalmente é republicana, mas já teve vitória democrata. O Colorado, tradicionalmente é democrata, mas já teve vitória republicana. O Oregon também, Minnesota. Então, são estados que em algum momento já mudaram de lado. Tá? Então, já é tradicionalmente de tal partido político, mas de vez em quando ele acaba tendo uma votação inesperada. Então, entre as ideologias desses 2 grandes partidos, né, a gente vê grandes diferenças relacionadas às questões sociais, enquanto lá os republicanos são contrários ao casamento homoafetivo, ao aborto, você já vê nos democratas desclandestinização do aborto, união homoafetiva, direitos das minorias. No campo ambiental, você também vê grandes diferenças. Os democratas eles são mais defensores da sustentabilidade, enquanto que os republicanos são mais defensores do interesse capitalista. Então, é uma queda de braço entre esses partidos que acaba levando eles a se tornarem os 2 grandes partidos políticos. Existem outros, como eu falei, mas são partidos de menor expressividade. Tá? O resultado das eleições, então nós tivemos aqui a projeção a partir dos votos da Kamala 226 e o Donald Trump 312. 270 é o número necessário, né, para ser eleito. Ele venceu na Flórida, ele venceu no Texas, né, a Flórida que é aquele estado que ora de um lado, ora do outro. O estado do Maine, tá? Nebraska, também teve um delegado republicano e os outros foram democratas. Aqui foi 1-1. Aí quem fez mais votos populares foi a democrata, logo ela levou os outros 2 delegados juntos. Tá? Nós já tivemos caso, por exemplo, quando o Trump venceu a Hillary. No voto da população, tá?
a Hillary venceu. Porém, no número de delegados, o Trump venceu em locais estratégicos, aonde ele precisava vencer, tá? Aqueles estados indecisos, e ele precisava dos delegados para ser eleito. No caso da eleição de agora, o Trump venceu tanto em delegados quanto em voto popular. Tá? Então, isso demonstra algumas preocupações entre as questões migratórias. É uma questão aí que preocupa os imigrantes ilegais. As propostas do Trump de fechar a fronteira, de fazer deportação em massa. Ele vai conseguir fazer isso? Não se sabe, porque ele é o presidente. Mas existe um Congresso que vota as leis. O que se viu no mandato anterior dele, sim, foi um governo mais conservador, é um governo que fez alguns acordos com o México de deportação, que fiscalizou mais a fronteira, que dificultou a entrada de estrangeiros, que interviu internacionalmente mais. Então, isso aconteceu no governo Trump passado. Ele vai conseguir repetir tudo isso? Aí é um ponto de interrogação que nós vamos saber a partir de 20 de janeiro. A partir do momento que ele tomar posse. Aí nós vamos começar a ter uma noção de como vai ser o governo dele. Mas há uma troca, né? Há uma mudança. Ele tinha sido um dos poucos presidentes que não conseguiu se reeleger nos Estados Unidos. Fica 4 anos fora e agora volta ao poder em 2025. Também temos outra questão que é a Venezuela. Então, a Venezuela também, né, teve eleições esse ano. Claro que tem todo um contexto na Venezuela que eu vou explicar ele de maneira mais simplificada para entender um pouco, né, o que acontece no país, por que a Venezuela está nessa situação. E, além de eleições, a Venezuela teve esse ano um atrito com a Guiana, uma disputa em uma região chamada de Esequibo, o Esequibo guianense. É uma disputa histórica já, de um contexto muito longo, mas o que está acontecendo no território venezuelano? Então, para contextualizar a história da Venezuela para chegar a essa crise que o país vive hoje. Então, a Venezuela, em 1998, ela elegeu um cara chamado Hugo Chávez. Para você ter uma noção, a Venezuela já foi a quarta maior renda per capita do mundo. Isso foi a Venezuela há anos atrás, claro, algumas décadas atrás, com dinheiro sim proveniente do petróleo. Em 98, ascende ao governo um cara chamado Hugo Chávez, como falei, e ele inicia uma série de reformas sociais. O que a Venezuela faz? Pega o recurso do petróleo, a maior reserva de petróleo do mundo é venezuelana, ultrapassa 300 bilhões de barris de petróleo, e com esse dinheiro do petróleo, o governo começa a investir em melhorias de educação, saúde, infraestrutura, começa a promover os benefícios sociais. E a Venezuela ascende não só economicamente, mas socialmente também. Já tinha passado aquele período da quarta maior renda per capita. Isso já tinha sido num outro momento para trás ainda. Mas o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da Venezuela, supera inclusive o IDH brasileiro, está entre os melhores IDHs do continente latino-americano. O país vive uma ascensão econômica e social, uma série de melhorias. O poder de compra da população aumenta, o recurso proveniente do petróleo ele acaba sendo usado em benefício do povo. Há um processo de estatização do petróleo que fica nas mãos do governo, e o governo vai gerir esse recurso todo. Só que em 2013, o Hugo Chávez acaba falecendo. E quem assume o governo dele é o Nicolás Maduro. A partir desse ponto começam problemas. E os problemas não é porque acaba o petróleo ou algo do gênero. Não. É que políticas internacionais pressionam o governo venezuelano a promover uma abertura econômica, a uma abertura ao acesso a esse petróleo. E surgem embargos, então, e esses embargos afastam cada vez mais a Venezuela dos seus compradores de petróleo, aliados dos Estados Unidos, inclusive. Aí esse atrito vai aumentando,
Vem a crise do petróleo, nós tivemos uma crise do petróleo em 2001, nós tivemos uma crise em 2008, nós tivemos uma crise em 2011, tá? Então essas crises alteravam o preço, tá? Porém, a partir da ascensão do Maduro ao governo, lá atrás, em 2013, o que vai acontecer? Há um aumento na oferta do petróleo no mercado mundial. Então, o petróleo tem queda no seu preço. O preço do barril reduz. Tá? Uma economia baseada na exploração de petróleo, quando o preço reduz, é óbvio que reduz a oferta de dinheiro que entra no país. Tá? E isso começa a gerar alguns problemas, inclusive a falta de comida. De maneira bem simples aqui para tentar explicar. A economia venezuelana, 90% dela era baseada no petróleo. Então a Venezuela não produzia o corretivo. Por quê? Porque com o petróleo eles compravam o corretivo. A Venezuela não produzia o protetor solar. Porque com o petróleo ele comprava o protetor solar. Ela não precisava ter uma economia diversificada. Porque o petróleo garantia a renda para comprar esses recursos. Só que a partir do momento em que o preço do barril diminui no mercado internacional, isso pressiona o governo venezuelano. Começa a reduzir a entrada de dinheiro estrangeiro para a Venezuela. Tá? Quem é o Nicolás Maduro? Como que ele chega ao poder? Então, o Nicolás Maduro já fazia parte, né, da cúpula venezuelana há anos. Tá? 2005 a 2006, foi presidente da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional é como se fosse a nossa Câmara dos Deputados. Tá? 2006 2013 foi ministro das Relações Exteriores, era vice-presidente. Tá? E aí, quando o presidente morre, ele assume interinamente e aí vai vencendo as eleições. Eleições essas que são muito discutidas. E não foi a de 2024. A que ocorreu lá atrás, em 2018, foi o mesmo caso. Aí ele vence, há uma contestação. Aí lá em 2018, 2019, surge o Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente. A Venezuela tinha 2 presidentes, um presidente eleito e um presidente autoproclamado. Tá? E com as eleições desse ano foi algo muito parecido. Só não teve, o González só não se autoproclamou. Tá? Mas ele também disse que venceu as eleições. O Maduro, ele é um político novo, né, tem 61 anos, e ele faz parte do Partido Socialista Unido da Venezuela, que é um partido que todo mundo sabe de ideologia de centro-esquerda. Tá? Eu não posso dizer que a Venezuela é um comunismo ou é um socialismo, tá? Por mais que o Partido Socialista que governa. Tá? Como que ele consegue se manter no poder num país extremamente pobre? Tá? Ou num país onde a população vive com um índice de pobreza alarmante, que a população foge, vai embora, tá? Porque não tem dinheiro. O salário venezuelano é cerca de 3 dólares. 3 dólares, se você multiplicar por 6, vamos arredondar um cálculo, são 18 reais. Tá? Tanto que ninguém nem utiliza, os próprios venezuelanos não querem o bolívar, que hoje ao longo desses anos aí de crise, né, de 2014 para cá, a Venezuela tinha o bolívar. Aí quando a inflação aumenta, eles substituem pelo bolívar soberano, e agora tem o bolívar digital, tá? Que é uma espécie de moeda virtual, porque é mais caro imprimir o dinheiro do que o valor que ele tem. Então a economia venezuelana funciona, o mercado informal com dólares. É assim que funciona, a população não quer receber o bolívar digital, porque ele não tem valor, do dia para a noite ele desvaloriza muito rápido. Tá? Então acaba sendo um outro problema. A inflação, imagina só, eles precisavam de 1 milhão de bolívares para ter 1 dólar. Aí eles cortaram os zeros para ter 1 bolívar e 1 dólar. Já voltou a subir de novo, quer dizer, algo muito rápido, inflação galopante. Tá? Além disso, antes do período eleitoral, a Bolívia teve um atrito com a Guiana, devido a esta região,
que está destacada aí, que é a chamada região do Eséquibo. Tá? Por que Eséquibo? Porque aqui, ó, esse azulzinho, é o rio Eséquibo. Tá? Essa área é uma disputa já antiga, não é de hoje que a Venezuela tem interesse. E o Maduro, antes das eleições presidenciais, e depois eu vou falar um pouco mais sobre as eleições, ele fez um plebiscito dentro da Venezuela, e nesse plebiscito a decisão era por anexar a Guiana Eséquiba, ou a região do Eséquibo. Tá? A população vota favorável, porque eles sabem da riqueza que existe ali. Os hidrocarbonetos, o petróleo, o gás, os minerais metálicos como o ouro. Então, eles sabem da riqueza existente. E a população opta por anexar esta região, quem sabe, né, com a ideia de que possa vir a melhorar a situação econômica do país. Então, vamos anexar uma nova área que tem recursos minerais de grande valia, de interesse internacional. O Maduro faz, em cima dessa anexação, toda uma propaganda política para si, que se aproximava do pleito eleitoral, então isso aumentou para aumentar a popularidade dele. E após o plebiscito, o governo venezuelano ele aprova então uma lei, um decreto, anexando o Eséquibo guianense. Tanto que o Maduro fez lá um outro decreto, modificando o mapa da Venezuela, proibindo o uso de mapas antigos, e os novos mapas deveriam ter a Guiana, o Eséquibo anexado. Essa área aí é mais da metade do território da Guiana. Quem que governaria? Diretamente até o ano que vem o governo é de Caracas, é do Maduro. Porque ano que vem a Venezuela tem eleição para governadores, para parlamentares também. E aí será eleito um governador para essa nova região, para essa nova província. Tá? O que a Guiana diz? Não, a Guiana não reconhece o decreto, não reconhece o plebiscito feito. Tá? O que a comunidade internacional diz sobre isso? A maioria dos países também não reconhece. Tá? Tanto é que Estados Unidos e Inglaterra aportaram nesta região aqui navios de guerra. Porta-aviões. Dando um recadinho lá para o Maduro. Se você vir tentar reclamar essa zona para você, essa área, nós estamos aqui prontos para defender Guiana. Tá? Porque militarmente a Guiana é minúscula frente à Venezuela. Qual é a posição do Brasil? O Brasil, quando se iniciou as discussões em relação à Guiana, já moveu exércitos para essa área aqui. Por quê? Para a Venezuela chegar e dominar esse território, tem que usar o território brasileiro, porque aqui é mata fechada, floresta amazônica. Então, a rota para chegar à área Eséquiba é entrando pelo Brasil. Então, o Brasil foi lá proteger a sua fronteira e negociar para evitar um atrito. Tá? Não se falou mais disso após os porta-aviões estarem atracados nesta região aí. A discussão é antiga. Existe, um tratado que envolvia a Guiana, quando ela se torna independente da Inglaterra, lá em 1866. E esse território aí do Eséquibo pertencia à Inglaterra, ao Império Britânico. E aí passa a Guiana. Porém, há um acordo mais antigo que trata, dizendo que essa região é da Venezuela. Então há uma disputa, a Venezuela usa um tratado antigo, a Guiana usa o tratado mais recente. Tá? A descoberta de minerais é o que atrai os interesses na região. Tá? Após isso, nós tivemos as eleições na Venezuela. Tá? Mais uma vez, como era previsto, todo um cenário de discussão, de um lado o Maduro, que venceu, tá? E do outro lado o Rafael González, que também venceu. Por quê? Você tem o partido do Maduro, de esquerda, o partido do González, de direita, o Conselho Nacional Eleitoral, que é o órgão oficial, no 2 de agosto, divulgou o resultado das eleições, dando vitória a Maduro. A plataforma de oposição dá vitória ao González. Um estudo aí envolve o Brasil, a Universidade Federal de Pernambuco, Michigan e Venezuela, é
um outro órgão, aí, um conjunto de órgãos, dá vitória também ao González. Tá? No primeiro momento, um órgão internacional pedia fazer a recontagem usando as atas eleitorais, porque por ela poderia se ver a veracidade dos votos. Num momento inicial, o Conselho Nacional Eleitoral, que seria nossa espécie de TSE, né, anunciou que daria essas atas para serem analisadas. Depois volta atrás e disse: não, nós não vamos entregar as atas, confirmando a vitória de Maduro. Isso leva a uma pressão. Tá? O González ele acaba indo para a casa do diplomata holandês, fica lá por alguns dias, tá? Até conseguir fazer um acordo, tá? Com o governo. Ele assina um acordo com o governo venezuelano que vai embora. E o González ele consegue ter o asilo político, né, na Espanha. Tá? Tanto é que ele anunciou, não faz há poucos dias atrás, que ele voltaria para a Venezuela. E o governo venezuelano diz que se o González voltar, ele vai ser preso ao desembarcar na Venezuela. Então houve manifestações, houve protestos, tá? Mas o resultado final acabou sendo a vitória do Maduro. Na prática, continua aí o governo por mais alguns anos. Outro assunto que está no cenário midiático e todo o tempo ele reaparece é o conflito que envolve Rússia e Ucrânia. Tá? Aí a gente também tem uma disputa antiga, né? Não pode pensar só a questão atual, envolve questões econômicas, envolve questões políticas, questões culturais e étnicas. São vários os fatores envolvidos nessa disputa entre as duas nações. Tá? Então aqui nós temos um mapa, deixa eu projetar aqui, que mostra o território ucraniano, os vizinhos da Ucrânia, tá? E aqui então eu tenho a Rússia. Então, quando você olha, também tem que observar sempre o contexto histórico para conseguir entender muitas coisas. Tá? Quando você olha a questão histórica, o território da Ucrânia ele já foi território russo. Na época da União Soviética, a União Soviética surgiu em 1922, durou até 1991. Tá? E quando a União Soviética existia, a Rússia, a Belarus, era um único território. Eram 15 nações que pertenciam à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E dentro desse espaço havia uma livre circulação de pessoas. Tá? Só que em 91, quando há a divisão da União Soviética, as repúblicas se tornam independentes, o que acaba acontecendo? Tá? Havia muitos russos, e há, no caso, muitos russos, que moram em território ucraniano, há muitos russos que moram em Belarus, há muitos russos que moram na Moldávia. Tá? Mas até aí a situação era tranquila. Tá? Só que o que acabou acontecendo? A Rússia ela iniciou um movimento de expansão de seus territórios. Por esse cara aqui, o Vladimir Putin. Inclusive, reeleito, né, agora em 2024. Né, foi outro país que teve eleições. O Putin assume o poder, assume mais um mandato de 6 anos. Depois eu vou voltar a falar dessa questão das eleições. Mas a partir do governo do Putin, lá atrás, lá em 2000 ainda, a Rússia inicia alguns movimentos de avanço territorial, de ocupação de territórios, de países aliados, ou antigos aliados. E nesses conflitos, por exemplo, com a Geórgia, envolvendo uma província chamada de Ossétia, tá? Vai acontecer a saída da Geórgia de uma aliança econômica chamada de SEI, Comunidade dos Estados Independentes, que tinha sido criada pela Rússia logo após o fim da União Soviética. Tá? E em 2014, então que eles completam 10 anos agora, que esse atrito com a Ucrânia se intensificou. Em 2014, esse território aqui da Crimeia, que é uma península, tá, ligada, que é uma pequena faixa de terra à Ucrânia, iniciou um movimento separatista e fez um plebiscito.
Tá? Por que que isso acontece? A Crimeia separou da Ucrânia. Tá, mas por quê? Para entender, em 2013, um ano antes, o governo ucraniano era um cara chamado Viktor Yanukovych. Tá? E o governo ucraniano do Viktor Yanukovych se aproximava da União Europeia. Só que essa aproximação da União Europeia ia contra os interesses russos. Faltava o quê? Faltava o Viktor Yanukovych assinar o acordo que a Ucrânia seria uma nova membro da União Europeia. Só que quando isso iria acontecer, o Viktor muda de postura e diz, não, eu vou me aproximar ou me reaproximar da Rússia. Esse fato leva à deposição dele. E então, em 2014, na Península da Crimeia, foi realizado um plebiscito. Tá? Um plebiscito que pedia a separação da Crimeia, tá, em relação à Ucrânia e a anexação à Rússia. Tá? Só que a Crimeia era uma das províncias, um dos territórios ucranianos, só que com uma população predominantemente de russos. Então é óbvio que esse plebiscito seria aprovado. Na verdade, não seria, ele foi aprovado. E a Crimeia, então, se declara separada, independente, autônoma da Ucrânia, e a Rússia ajuda os seus compatriotas. Segundo o governo do Putin, tanto 2014 como a questão de 2022, a Rússia se aproxima, ela ocupa essas áreas para defender o seu povo, o povo russo que vive em território ucraniano. Tá? A situação se torna cada vez mais tensa entre os dois países, e então acaba sendo eleito o Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, com uma promessa, de fazer o quê? De solucionar os atritos. Só que, em vez disso, a situação só se agrava. E o que acontece? Em 2021, a Ucrânia ela pede para fazer parte da OTAN. A OTAN é uma aliança militar capitalista. E essa aliança capitalista, ela fornece ajuda para qualquer país que esteja invadido. Por algum inimigo, então todos movem tropas e defendem. Essa aliança ela foi criada no período de Guerra Fria, quando a União Soviética tinha um exército chamado Pacto de Varsóvia e os capitalistas tinham a OTAN. Com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia desapareceu, tá? E a OTAN se mantém. E ela foi ampliando membros. Por exemplo, Lituânia, Letônia, Estônia, hoje são membros da OTAN, que eram membros da URSS. Tá? E o exército da OTAN, o exército capitalista, que a Rússia acusa de estar vigiando o seu território, foi se aproximando próximo da fronteira, tá? Com a Rússia. Tá? E se a Ucrânia fizesse parte, isso aumentaria ainda mais a presença de soldados do Ocidente, em outras palavras, soldados americanos e estadunidenses próximo da fronteira com a Rússia. Tá? E a gente sabe que, historicamente, Rússia e Estados Unidos têm atritos políticos e econômicos. Então, em 2021, começa a se noticiar que esta região de fronteira aqui, essa região chamada região de Donbas, onde tem duas grandes cidades, Donetsk e Luhansk, inicia um movimento separatistas. Há movimentos rebeldes pró-Rússia. Tá? E dentro desse movimento, o governo ucraniano vai tentar sufocar para manter essas províncias sob o seu controle. Só que isso leva a uma reação de quem? Da Rússia, que mais uma vez diz que vai a essa região fazer o quê? Proteger os russos que moram aqui. Tá? E ocupa não só essa área, ocupa vários locais. Tá? Avança sobre o território russo. É uma guerra de avanços e recuos, tá? Entre as duas nações. Mas em 2022, oficialmente, a Rússia então adentra território ucraniano. Já são quase 3 anos de conflito. Vimos aí algumas ocupações russas, tivemos alguns revides ucranianos, alguns momentos muito tensos, quando os soldados russos chegaram a Chernobyl. Tem toda a história lá envolvendo o vazamento de radiação, a explosão do reator 4. Vimos os russos construírem aqui no Estreito de Kerch
uma ponte ligando a Crimeia para acessar essa região ao sul da Ucrânia. Vimos drones, inclusive vídeos, né, de drones ucranianos destruindo essa ponte no Estreito de Kerch. Tá? Temos navios russos atracados no Mar Negro. Tá? Há poucos dias atrás, houve uma invasão ucraniana nessa região de Kursk, que ficou conhecida na Segunda Guerra Mundial, quando teve uma batalha de tanques entre aliados e nazistas nessa região. Tá? Então, a guerra é um vai e vem de disputas. Tá? O que está em jogo? A Ucrânia já disse que não vai mais entrar na OTAN. Tá? Porém, a Rússia permanece com suas tropas lá. Aqui você tem o interesse econômico, controle sobre rotas de navegação no Mar Negro. Inclusive, essa região aqui já foi ocupada, né, pelos russos, foi recuperada pelos ucranianos, algumas áreas. Aqui tem oleodutos e gasodutos que passam por essa área. Aqui tem um dos melhores solos do mundo, que é o solo de Chernozem, que é interessante, produção agrícola. Então, são vários fatores envolvidos nesse atrito que se arrasta até hoje. E, inclusive, a Moldávia esteve próximo de ter um movimento também pró-Rússia numa província chamada de Transnistria, que é uma província na Moldávia, só que é de maioria russa. Tá? Só que o governo moldavo foi rápido e acabou impedindo que se alastrasse esse movimento. Temos um resultado de destruição, de gastos absurdos com o conflito e uma fuga em massa da população ucraniana. Fuga dentro do seu território, mas também em direção à Polônia, à Romênia, à Hungria, à Alemanha e outros locais. Tá? Todas essas cidades com estrelinhas, inclusive Kiev, capital ucraniana, são cidades atacadas. As manchinhas em azul é onde os russos têm tropas. O grande aliado russo está aqui, ó, Belarus. Tá? A gente fala muito, o Putin está governando a Rússia desde 2099 já. Mas o presidente de Belarus, o Lukashenko, ele governa Belarus desde que acabou a União Soviética, 1991. Ele é dito como o último grande ditador, né, da União Soviética, da Europa, herdado esse controle político do período soviético. A Belarus é uma cidade que vive, entre aspas, nos anos 90 para início de 2000, apesar de atrasada, com ainda resquícios do socialismo. Tá? E esse ano, mais uma vez, o Putin vence as eleições, com 87,28% dos votos. É reeleito. Tá? O segundo colocado é o do Partido Comunista, 4,31%. O terceiro, o Davankov, com 3,85%. E o Slutinsky, com 3,2%. Aí você vai dizer assim, como que o Putin vence todas as eleições, mesmo sendo um ditador? Tá? Quando você olha o que era a União Soviética, à beira da falência, quem assume o governo da Rússia? Um cara chamado Boris Yeltsin. Só que o Boris Yeltsin não retira a Rússia da crise, afunda ainda mais. E aí o Putin, que era antigo membro da KGB, em 99 ele assume o governo pela primeira vez, o governo russo. E ele reergueu a economia da Rússia. Então, talvez para a nova geração da Rússia, ele sim é um ditador, que governa há mais de 24 anos. Reeleito para mais 6, então até 2030, porque o mandato presidencial é 6 anos, mas com um artigo da Constituição que prevê que ele pode prorrogar por mais 6 anos o governo dele. Então, até 2036, o Putin é o presidente russo, tá? Vencendo as eleições, com opositores. Claro que são eleições questionadas, porque muitos opositores nem conseguem concorrer às eleições na Rússia. Eles acabam ficando fora do pleito, fora do país. Na outra eleição, eleição passada, lá em 2018, quando teve eleições, o principal adversário do Putin não podia fazer campanha, porque se ele entrasse na Rússia, ele seria preso. Tá? Então, ele governa assim com mãos de ferro, governa, mas tem que entender, por um outro lado, que o Putin também foi uma espécie de salvador da economia russa no pós-União Soviética.
Então isso faz com que ele seja visto por parte da população como um herói, vamos dizer assim, entre aspas, um herói. Tá? E consegue, se todo esse percentual, 87,28% dos votos, realmente é que votou nele, ou se existe sim algo por trás que, como é que vamos usar a palavra, que burle as eleições, não se sabe, porque não há provas. O Ocidente questiona a vitória dele, tá? Mas eleito por mais 6 anos. Tá? Então vamos ver aí ainda alguns atritos. Tivemos um encontro esse ano bem, não diria inesperado, mas o Putin foi à Coreia do Norte. Então, lá com o Kim Jong-un, o ditador coreano, norte-coreano. No Coreia do Norte, falar um pouquinho aqui rápido, é a única ditadura hereditária da humanidade. Não existiu nunca isso. É uma ditadura hereditária, aonde o Putin se aproximou, foi lá, fez uma visita ao Kim Jong-un, passearam de carro, fizeram acordos. O que está por trás dessa relação, ninguém sabe exatamente. Sabe sim que a Coreia do Norte tem pretensões militares, que vive demonstrando o seu poderio. Mas qual é a relação atual com a Rússia, com essa visita do Putin, não se sabe exatamente a que ponto, que a relação dos dois é militar ou de interesse econômico ou político. Outro assunto que nós temos, que também esse ano apareceu várias vezes na mídia, é o conflito entre Israel e Palestina, que envolve Hamas, que nós ouviu-se falar do Hezbollah. Então tem vários atritos que tratam dessa situação. É uma situação antiga também. É um dos conflitos mais antigos que se tem dentro dos conflitos atuais. Ele tem uma herança aí lá no ano de 1947, quando a ONU resolveu fazer uma divisão, criando o Estado de Israel. Inclusive, essa divisão é a que está proposta aqui nesse mapa. Essa divisão aqui é a divisão proposta da ONU em 1947. Esta aqui é a situação atual do território entre palestinos e israelenses. Aí envolve questões religiosas, principalmente, a divergência entre palestinos de um lado e judeus de outro, palestinos de origem árabe, onde o ponto central das discussões é a cidade de Jerusalém. Por quê? Historicamente, Jerusalém tem uma importância religiosa. É ali que tem uma parede, um muro, que é chamado de Muro das Lamentações, que é um resto do Templo de Salomão. Salomão foi o último rei dos judeus. Na verdade, nem eram judeus ainda, eles eram hebreus, Foi o último rei hebraico. E essa parede, esse muro que está lá, é o resto desse templo que foi destruído, depois foi reconstruído, destruído de novo, e é onde os judeus vão lá e colocam bilhetinhos nas frestas do muro, fazendo pedidos. Mas é ali em Jerusalém também que está um dos locais mais importantes pro islamismo, que é a Esplanada das Mesquitas. A Esplanada das Mesquitas é o local onde Maomé, o profeta muçulmano, teria arrebatado aos céus. E também tem importância para o cristianismo, porque é aí onde tem o Santo Sepulcro, é o local onde Jesus acabou sendo enterrado. Então é uma cidade importante, tão importante que lá em 47, quando a ONU propôs a divisão, a cidade de Jerusalém ficaria sob a administração internacional, para evitar os atritos. É um local sagrado para as 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Tá? Só que a questão de disputas nas regiões vem antes de 47. Tá? Você pega aí o território que inclui hoje Israel e Palestina, até o período de Primeira Guerra, até início da Segunda Guerra Mundial, era território britânico. E nesse período pós-Primeira Guerra, os britânicos incentivaram um movimento chamado de sionista. E esse movimento sionista era a ida
de judeus, ao retorno de judeus para Canaã. Canaã é a terra prometida, está lá na Bíblia, né? Segundo os judeus, Javé teria prometido a Abraão isso 2000 anos antes de Cristo. E por isso que eles migraram para essa região. Mas por outras questões tiveram que sair daí, as chamadas diásporas. Além disso, nesse período pós Primeira Guerra Mundial, vai ter todo o contexto da perseguição dos judeus pelos alemães. Aí os judeus são levados aos campos de concentração, aos campos de extermínio, né, quando começa a chamada solução final. E no final da Segunda Guerra Mundial, a ONU propõe dividir o território palestino, que era um território britânico. A Inglaterra, os britânicos, então a Grã-Bretanha, concorda com essa divisão. Só que a divisão cria um Estado judeu e um Estado árabe. O Estado judeu é reconhecido, já o Estado árabe não. E isso provoca guerras. Em 47 há a proposta de partilha. Inclusive o Brasil, o representante brasileiro na ONU era o Oswaldo Aranha, ele vota favorável à criação do Estado de Israel. Então é criado o Estado de Israel e no ano seguinte é posto em prática. Isso provoca a Primeira Guerra. Foram 4 grandes guerras. 48 é a chamada Guerra de Independência. Então em 1956 ocorre uma Segunda Guerra, aonde nessas guerras Israel já vai avançando sobre o território árabe, o território palestino. Então você percebe na mudança de um mapa para o outro, essas transformações. E aqui eu coloquei um link, onde nesse link aqui tem as transformações que cada guerra provocou na questão territorial. Tem uma notícia, algumas informações recentes aí de Israel e Palestina, e mostrando essas transformações territoriais. Mas, voltando à questão aqui, em 56 tem um segundo conflito. Aí esse conflito não envolvia só Israel e Palestina, envolvia outros países, como Síria, Líbano, Transjordânia, hoje só Jordânia, né? Egito. E em 56 é a chamada Guerra de Suez. Aí vai ter, em 67, a chamada Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias, Israel avançou sobre o território de Gaza, sobre Cisjordânia, as colinas de Golã, a península do Sinai, que é aqui onde está escrito Egito, e Jerusalém Oriental. E toma esses territórios. Tanto que é neste momento que surge nesta região aqui o Hezbollah, que é o Partido de Deus, ou Partido de Alá, que é um grupo político-militar do Líbano, que atua lutando nesta região na tentativa de reconquistar essas terras. O que tem de importante aí? Não tem petróleo. A questão aqui das colinas de Golã é água. Um dos pontos mais importantes aí é a questão hídrica. Aqui tem o Rio Jordão, os seus afluentes. E depois de 6 dias, Israel venceu mais uma vez. Israel venceu todas as guerras. Aí, em 73, tem mais uma guerra, que é a Guerra de Yom Kippur. É uma tentativa de recuperar os territórios. O Egito e a Síria, Líbano, os países árabes atacam de novo Israel. E é mais uma vez a vitória israelense. Então, buscou-se o caminho da paz pela primeira vez, em 79, o Acordo de Camp David, no qual o Egito, o primeiro país que reconhece, o primeiro país árabe, que reconhece a criação do Estado de Israel. Em troca, Israel devolve a Península do Sinai. Essa década de 70 é bem conturbada no Oriente Médio. Vai ter a Guerra de Yom Kippur, vai ter o Acordo de Camp David, que é esse acordo de paz, vai ter a Revolução Iraniana, que inclusive depois eu vou falar do Irã também, vai ter a invasão soviética ao Afeganistão, foram vários assuntos, e isso acabou provocando uma grave crise no petróleo. O preço do barril de petróleo bateu a casa dos $30 no final da década de 70. E no início da década de 70 custava pouco mais de $2. Em 82, um último conflito, chamado de Intifada, a Guerra de Pedras, e
nos anos 90, mais uma tentativa de paz. A 93, Acordo de Oslo, foi o momento mais próximo da paz, em que o então presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, ele conseguiu reunir o primeiro-ministro israelense, o Yitzhak Rabin, e o líder da OLP. A OLP era, naquele momento, o grupo político palestino que comandava, né, a Organização para a Libertação da Palestina, a Cisjordânia e Gaza. Só que hoje Gaza já está sob o controle do Hamas, que é um outro grupo político e é entendido por alguns como um grupo terrorista também. Tá? E nesse acordo de Oslo de 93, chegou-se a um consenso, que em 95 ia ser ratificado o acordo. Só que um fanático judeu mata o seu primeiro-ministro. E aí, o Likud, um partido muito conservador, que é inclusive o partido do Benjamin Netanyahu, tá, assume o poder. Tá? E a partir dali as tensões só aumentam. Em 2000, o primeiro-ministro israelense vai até a Esplanada das Mesquitas. Isso é visto como uma ofensa pela população palestina, provocando aí mais um atrito, né, a segunda intifada. Em 2020 foi a última tentativa de paz, que ainda era o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Tá? Nesse contexto todo, ao longo desses anos, outros grupos políticos vão surgindo. E um deles é o Hamas, que nós vimos o Hamas atacar esta região onde tinha uma rave, né? Ataca território israelense. O Hamas, ou o Movimento de Resistência Islâmica, visto pelo Ocidente como um grupo terrorista, é um grupo político e militar palestino de orientação sunita, tá? Que controla a faixa de Gaza. E tem como principal opositor o Fatah, tá? Que é o grupo político que controla a Cisjordânia. Por mais que aqui dentro também da Cisjordânia existam membros do Hamas. Tá? Esse grupo ficou conhecido após um ataque que promoveu ao território israelense. É um ataque por terra, por ar e por água, atacando a população civil. E aí há um revide de Israel. Israel revida esse ataque, tá? Do Hamas. É um conflito com vários bombardeios, né? Vários mísseis saíram de Gaza. E depois o inverso, né? Israel promove um ataque a Gaza. E teve toda a população tentando sair, notícias divergentes, notícias dizendo que o governo israelense impedia a saída da população de Gaza, provocando conflitos, intensificando o número de mortos. A ofensiva do Hamas trouxe mais de 100 mortos, 900 feridos, isso em Israel. E a resposta israelense em Gaza, num primeiro momento, porque esse atrito ele continuou, ele não acabou aí, ele se manteve, ou se mantém, no caso, 200 mortos em Gaza e 21 alvos de bombardeio. Gaza, o Hamas sempre acusa Israel de atingir a sua população civil. Hoje, esse número já ultrapassa a casa do milhar. Tá? Outro grupo que esse ano se falou muito dele é o Hezbollah. Tá? O que é o Hezbollah? O Hezbollah, ou Partido de Alá, Partido de Deus, é um grupo também político paramilitar, extremamente conservador, de origem xiita libanesa, fundado lá nos anos 80, depois da tomada das colinas de Golã. Tá? Para você ter uma noção do Hezbollah, o exército do Hezbollah é superior em número de soldados ao exército do Líbano. Tá? E tem o apoio do Irã e da Síria, que são governos mais conservadores. O Irã, que também é xiita, e a Síria, que é alauíta. É um outro grupo político, religioso. Mas os alauítas eles têm uma descendência xiita também, eles são grupos mais conservadores. Tá? Esse Hezbollah é uma força política muito importante, tá? Que além de ter essa força política, promover esses ataques a Israel, ele também vem atuando em diversos serviços sociais na região. Opera escolas, hospitais, serviços agrícolas, para quem mora nessa região. E constantemente entra em atrito.
né, que são os conflitos mais recentes. Vários bombardeios de Israel, ataques israelenses no sul do Líbano, em locais que eles dizem ter membros do Hamas controlando. Do Hamas não, desculpa, do Hezbollah. E o mesmo acontece aqui com ataques do Hezbollah nas áreas ao norte de Israel. Então, o Hezbollah, claro, que tem toda uma atuação religiosa, mas que também tem o interesse em recuperar as colinas de Golã. Como eu falei, esse é um conflito histórico, não vai encerrar dentro de pouco tempo. É algo que se arrasta há muitas décadas. Aí só faz criar um sentimento cada vez mais conservador em relação à sua opinião do Hezbollah, do Hamas, de Israel. Israel que inclusive venceu todas as batalhas até agora, por quê? Porque tem o apoio do Ocidente, apoio dos Estados Unidos. Nós temos também no Oriente Médio a situação do Irã. O Irã, que é uma república xiita, envolvida em vários conflitos, uma república islâmica. A gente veio falar dele há pouco tempo, com atritos lá com a questão do Estado de Israel, vimos a morte do presidente iraniano. Então, um pouquinho mais sobre o Irã. É uma república que até pouco tempo não era tão falada e não era tão conhecida assim. O Irã, ela no ano de 1979 passa por uma revolução. Aí essa revolução há uma grande mudança no poder do Irã. O Irã até então era governado por um grupo pró-ocidente, a monarquia do Shah Reza Pahlavi. E em 79, um ano, como eu falei anteriormente, conturbado no Oriente Médio, o Irã passa por uma revolução e ascende ao governo esse senhor aí da imagem, o Ayatollah Khomeini, onde ele é um xiita, e dá início aí à chamada teocracia. Tel é Deus, cracia é governo, então é um governo de Deus, é um governo que está nas mãos de Deus. Essa revolução iraniana, os rumos da política do Irã mudam. O Irã começa a se fechar muito mais. O Irã havia reconhecido, tinha sido o segundo país árabe a reconhecer Israel como território, Estado independente, e alguns meses atrás aí acabou atacando Israel também. Claro que a situação do ataque do Irã a Israel tem outras questões envolvidas no meio. Entre esses ataques está o apoio que o Irã dá ao Hezbollah, que também é o Partido de Deus, lá o grupo xiita que atua nesta região de fronteira. E houve um bombardeio de Israel na Síria. E nesse bombardeio na Síria, 5 militares israelenses foram mortos. Isso provoca um revide. O Irã dispara mísseis contra o território de Israel. E nesse revide aí do Irã a Israel, muitos críticos e analistas ficaram preocupados com uma situação. Porque esse ataque iraniano ele pode ser visto como não bem sucedido, porque nenhum míssil do Irã atingiu território estratégico de Israel. Poucos mísseis atingiram o solo israelense, porque Israel teve a ajuda da Arábia Saudita e da Jordânia, que inclusive são países árabes, para se defender desse ataque iraniano. E os poucos mísseis que caíram em solo caíram em áreas pouco habitadas, ou vazios, litoral, na praia. Ou então o Irã apenas quis demonstrar parte do seu poderio militar. E não realmente promoveu um ataque militar como tem um poder para isso. O Irã, todo mundo sabe que é um país que tem atritos com o Ocidente. O Irã chegou a fazer parte do acordo de não proliferação de armas nucleares. Ele chegou a assinar esse acordo e acabou saindo e voltou a enriquecer urânio. O Irã teve
esse ano a morte do seu presidente, no mês de maio, o Ebrahim Raisi, presidente do Irã, morre com a queda de um helicóptero. Aí é um recorte, né, da notícia do G1. Segundo a imprensa oficial, a aeronave sofreu um acidente em razão de más condições climáticas no domingo. Raisi foi eleito em 2021 e tinha mandato até 2025. O primeiro vice-presidente deve assumir até as eleições que ocorreram, né, no mês de julho. Aí eles já têm um novo presidente. Só que a questão não era só a morte do presidente. Por trás dessa morte, esse acidente, no primeiro momento, foi visto não como um incidente, não como um acidente, e sim como algo proposital. O avião tinha saído de Teherã, a capital, e estava indo nessa direção quando nessa região próxima à fronteira aí, de Armênia, Azerbaijão, ele cai nesse território, depois de 524 quilômetros aproximadamente de viagem. Houve até, não uma insinuação, mas chegou a se divulgar a possibilidade dessa aeronave ter sido abatida por mísseis israelenses. Mas não se confirmou e depois vieram as informações, né, reais que sim, foi um acidente aéreo devido às questões climáticas. Só que para o Irã isso se tornou um grande problema interno, porque o Ebrahim Raisi era o presidente, mas o Irã tem um chefe supremo que está acima do presidente. Então toda decisão do país, decisão política, além de ter a aprovação do presidente, passa por esse chefe supremo, que é o Ali Khamenei, Ali Khamenei, né? Que tem 85 anos e provavelmente seria sucedido pelo Ebrahim Raisi. E aí quem será o próximo sucessor? Começou essa discussão. Tanto que se cogitava que o filho do chefe supremo assumisse o cargo de presidente, fosse um dos candidatos, e pudesse ser futuramente o novo líder supremo do país. Só que isso vai contra os interesses do próprio Irã, né? Que lá na Revolução Iraniana retirou uma monarquia que vinha de maneira hereditária e se vangloria por isso, né? Por ter uma teocracia onde não é nada hereditário. No mês de julho foi feita novas eleições, um novo presidente. O Irã tem, que já era membro, né, do partido que domina o cenário político iraniano. Um dos países mais fechados, que tem algumas parcerias militares, principalmente com os russos, tem algumas compras de armas chinesas, turcas. Então é um dos países que possui armas nucleares, há muita possibilidade disso, e que não é membro do TNP, que é esse acordo de não proliferação de armas nucleares, o que gera sim uma tensão em âmbito mundial quando se trata de conflitos envolvendo o Irã. E ainda, nós falamos aí de eleições, né, em quase todos os países citados na aula de hoje, e olha a quantidade de países que tiveram eleições em 2024. Os Estados Unidos, o México, eleições presidenciais, né? Aí você vai ter alguns países da África, a própria Rússia, a Venezuela teve eleições. Aí nós tivemos presidenciais e do legislativo, os Estados Unidos, não todos os estados, mas uma boa parte dos estados dos Estados Unidos também tiveram eleições por seus deputados. Tivemos eleições municipais, ou algo que apenas o Brasil teve. Tivemos eleições apenas para o legislativo em algumas nações. Aí a Índia, há uma questão que eu não comentei, né? A África do Sul teve eleição para presidente e para legislativo. A África do Sul, pela primeira vez na sua história, em 30 anos de história, o partido criado pelo Nelson Mandela, que assumiu o governo lá em 94, né, após o apartheid, ele não ficou com a maioria no Congresso africano. Então, pela primeira vez, em 30 anos, a África do Sul não terá o partido criado pelo Nelson Mandela no poder. A própria União Europeia, esse ano teve eleições, eleições para escolher os membros do Parlamento Europeu,
Aqui, ó, entre 6 e 9 de junho, foram eleitos, né, os representantes dos 27 países que compõem a União Europeia para formar o parlamento. Então, a todos os países com as eleições. Tem o caso aqui da Ucrânia. A Ucrânia tinha previsto para março eleições, mas devido ao contexto de guerra, não teve. Então, a Ucrânia acabou não tendo as eleições. Acabou ficando de fora. O contexto da guerra dificultou. Tivemos as eleições no Irã, tivemos eleições na Finlândia, tivemos eleições em países pouco conhecidos, de pouca expressão, eleições na Rússia, tivemos eleições na Índia, claro que na Índia, Portugal foi para o seu Senado, na África do Sul, lá no mês de maio, no México em junho. Tivemos eleições aqui também, dentro do Brasil, as eleições municipais em 6 de outubro, tivemos eleições no Uruguai em 27 de outubro, recente a situação, e países que ainda terão eleições até dezembro, né? E outros países, aqui as eleições não tem data definida, para ocorrerem ainda, certo? Pessoal, espero que eu tenha contribuído aí, são muitas informações. Muitas vezes tem que trazer um contexto histórico para compreender a situação daquele país, por quem é o Maduro, quem é o Vladimir Putin, o cenário que os países vivem. Tá? Até uma próxima aula. Estamos tendo reunião de G20, de outros blocos. Daqui uns dias eu trago essas informações também numa nova aula para vocês. Até mais! Conquiste o sonho de se tornar um servidor público com Marlos Campos Concursos, empresa especializada em cursos preparatórios para concursos públicos municipais e estaduais. Comprovamos nossa eficiência ao aprovar inúmeros alunos em primeiro lugar. No curso preparatório, você terá acesso a uma mentoria individualizada e apoio da nossa equipe de professores que vai te auxiliar em cada etapa do processo de preparação para a prova. Nossa metodologia de ensino é focada em garantir o seu sucesso. Não perca tempo. Visite nosso site em www.professormarlos.com.br e comece agora mesmo a trilhar o caminho para a aprovação. Marlos Campos Concursos, o seu futuro começa aqui. Conquiste o sonho de se tornar um servidor público com Marlos Campos Concursos, empresa especializada em cursos preparatórios para concursos públicos municipais e estaduais. Comprovamos nossa eficiência ao aprovar inúmeros alunos em primeiro lugar. No curso preparatório, você terá acesso a uma mentoria individualizada e apoio da nossa equipe de professores que vai te auxiliar em cada etapa do processo de preparação para a prova. Nossa metodologia de ensino é focada em garantir o seu sucesso. Não perca tempo. Visite nosso site em www.professormarlos.com.br e comece agora mesmo a trilhar o caminho para a aprovação. Marlos Campos Concursos, o seu futuro começa aqui.